Uma boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Pratique a caridade. Você se aprimora, cresce, vibra e encontra paz através da caridade. No ajudar, você é o mais ajudado. Ajudar não é dar asas à ilusão que degrada, mas é reconhecer divindade em cada um. É viver com intensidade, olhar diretamente nos olhos, ser sincero no proceder, alegre no falar e no agir. Exige respeito. O amor de Deus precisa de você para ser vivido entre nós. Assim convido a todos para fazer nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e protetores do plano maior, agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui novamente nessa casa de oração, rogando a pleiade de luz que trabalha nessa casa, que possa iluminar a todos que aqui estão, bem como aqueles que estão vendo através do Face, que todos possam ser iluminados, possam ter sua mentalidade dilatada para bem compreender a lição de hoje. Assim, agradecemos mesmo pela semana que passou, por estarmos aqui. Que essa próxima semana também possa ser muito iluminada para todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Para nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a codificação de Kardec. Nós fizemos vários apanhados do capítulo 1 até o capítulo 4. O Evangelho segundo o Espiritismo teve sua primeira publicação em 2 de abril de 1864, na cidade de Paris. E o seu codificador, Allan Kardec, atendendo às orientações dos mentores, procura atender às máximas morais do Cristo em aplicação diretamente em nossas vidas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, através da codificação de Kardec, foi o terceiro livro da codificação. O primeiro foi o livro dos Espíritos no ano de 1857. Depois nós temos o livro dos Médiuns no ano de 1861. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Nós temos o livro O Céu e o Inferno em 1865. E a Gênese em 1868. Kardec, atendendo à orientação dos mentores, procura analisar os evangelhos do Novo Testamento a despeito, sob a ótica da doutrina espírita. E, nesse cometimento, busca orientar, pela ótica da doutrina espírita, as máximas morais do Mestre Jesus. E colocando uma orientação, um apanhado, para que a gente consiga fazer um aporte dessas orientações dos evangelhos e do Evangelho segundo o Espiritismo direto nas nossas vidas, para que nós tenhamos um aspecto prático, aplicável na nossa vida a respeito dos evangelhos do Cristo. Todas as matérias contidas nos evangelhos podem, de modo geral, ser divididas em 5 grandes temas: os atos da vida do Cristo, seus milagres, as predições que o Cristo fez, as falas que serviram de base aos dogmas da Igreja e os ensinos morais. Então, se nós pegarmos os evangelhos do Novo Testamento, que falam a respeito da trajetória do Mestre Jesus,
nós podemos, a grosso modo, dividir nesses 5 grandes temas. Então, atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as falas do Mestre e os ensinos morais. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foca, ele centra a sua atenção nos ensinos morais, no 5º tema. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não trata dos milagres, ele não trata das predições, ele não trata dos atos da vida do Cristo, ele não usa as falas do Cristo para criar base para dogmas, e ele foca única e exclusivamente sobre os ensinos morais. Então, se nós pegarmos qualquer passagem dos evangelhos, nós vamos ter os 5 grandes temas na mesma passagem. Mas nós precisamos extrair daquela passagem o que é que o Cristo queria dizer nos seus ensinos morais. Qual era a grande lição que o Cristo trazia naquela circunstância? Então, as falas do Cristo são importantes, os milagres do Cristo são importantes, os atos da vida do Cristo em relação ao processo histórico, cultural da época também são importantes. Tudo isso é importante. Mas nós deveríamos focar a nossa atenção nos ensinos morais que aquela passagem nos traz. Quando Cristo fala, nos conta uma parábola, há um ensino moral, e é esse ensino moral que precisamos observar e tentar extrair para a nossa vida. Todos os outros aspectos são importantes, porque eles vão servir de base a estes aspectos morais que o Cristo trouxe. E o nosso Cristo, Cristo Jesus, ele é o espírito mais evoluído que está diretamente conectado ao planeta Terra. Todos os outros espíritos estão subordinados ao Cristo. Todos os outros espíritos estão na condição de aprendizes e de trabalhadores do Mestre Jesus. Então, tudo em relação ao Mestre é importante, mas nesse cometimento, os seus ensinos morais são mais importantes do que todo o resto. E o Evangelho segundo o Espiritismo foca nos ensinos morais do Cristo. As primeiras 4 matérias têm sido objeto de controvérsia dentro da história humana, mas aquela que trata dos ensinos morais permanece inatacável até hoje, porque versa sobre temas que ninguém pode lançar nenhum tipo de avaliação ou julgamento. Então, por que o Evangelho segundo o Espiritismo foca nos aspectos morais? Porque todos os outros aspectos, todas as outras 4 matérias que podem ser encontradas nos Evangelhos, elas foram objeto de controvérsia dentro da história humana. Então, a sociedade humana, em pleno século XXI, se for buscar atos da vida do Cristo, milagres do Cristo, as predições do Cristo e as falas do Cristo, nós vamos encontrar sobre isso controvérsia. Nós vamos ver uma religião falando uma coisa, nós vamos ver uma doutrina falando outra coisa, nós vamos ter um cisma a respeito de algum aspecto, de alguma palavra, se a vírgula vai ser colocada antes, se a vírgula vai ser colocada depois, mas no tocante aos aspectos morais dos ensinos do Cristo, ninguém pode levantar nenhum tipo de cisma e nenhum tipo de controvérsia. Porque os ensinos morais do Cristo, eles são inatacáveis, eles são inabaláveis. Nós não podemos julgar a moral do Cristo. Nós não podemos avaliar a moral do Cristo. Nós precisamos buscá-la e compreendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Então não há como nós, como criaturas ainda em processo evolutivo inicial, não há como nós
realizarmos avaliações e criarmos controvérsias, nem realizarmos nenhum tipo de julgamento. Os atos morais, os ensinos morais do Cristo, eles são inatacáveis. Tanto que nesses 2000 anos de cristianismo, as pessoas focaram nos outros assuntos. Então, se o Cristo disse de um jeito, se o Cristo disse de outro, nós podemos criar um cisma. Ah, mas o costume da época era esse, então nós podemos avaliar os atos. Ah, mas as predições do Cristo em relação ao futuro, ele queria dizer isso. Não, ele queria dizer aquilo. Mas em relação ao processo moral, nós não podemos emitir julgamento nenhum. Tanto que a única doutrina que eu soube de forma objetiva, que focou a sua atenção nos atos morais do Cristo, é a doutrina espírita. Nenhuma outra se posiciona nesse tocante, nenhuma outra lança olhares ou textos ou orientações a respeito desse tema e focam as suas orientações e as suas atenções nos outros 4 temas, que são temas também recorrentes dos evangelhos. Então, a única doutrina que foca a sua atenção e foca o seu evangelho nos ensinos morais do Cristo é a doutrina espírita. Os ensinos morais do Cristo formam um código divino e terreno, onde todos os cultos e doutrinas podem se encontrar e se reunirem sobre uma mesma bandeira, porque os ensinos morais do Cristo jamais se constituíram em objeto de disputa religiosa, como ocorre por questões dogmáticas. Então, os aspectos morais dos ensinos do Cristo, ninguém quer disputar. Ninguém quer se colocar como o único detentor das verdades morais do Cristo. Como ninguém quer lançar para si mesmo, ninguém quer deter para si mesmo esses aspectos, os ensinos morais se transformam em terreno neutro, onde todos os cultos, todas as doutrinas, todas as religiões, todas as filosofias podem se reunir. Porque os ensinos morais, eles são atemporais. Se o Cristo diz assim, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não há como nós tecermos sobre isso algum tipo de sofisma. Nós podemos colocar esse ensino em qualquer código, em qualquer doutrina, em qualquer culto, em qualquer religião, e ele serve. E mais, todos os outros códigos, eles lançam olhares muito mais materialistas, muito mais terrenos a respeito dos aspectos dos evangelhos, do que aspectos espirituais. Então, olha mais uma vez a doutrina espírita sendo a precursora de um aspecto muito importante. Adotando os ensinos morais do Cristo como objeto do seu evangelho, e sendo uma doutrina que olha, que foca, que analisa, que estuda uma realidade espiritual intrínseca por si mesma, nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, temos ensinos morais que têm seu aspecto material e seu aspecto espiritual ressaltados. E os ensinos morais do Cristo servem tanto como um código espiritual, como um código terreno. Se nós observarmos os ensinos morais do Cristo, enquanto estamos encarnados, como um código, um ensino, uma conduta que nos conduz, que nos orienta no terreno físico e material, quando chegarmos na realidade espiritual, nós poderemos continuar utilizando esse código. Ele vale tanto para quando estamos encarnados, como quando estamos
desencarnados. Todavia, se nós utilizarmos os ensinos do Cristo, mas focarmos a nossa atenção nos dogmas, eles servem para a realidade física, são eficientes condutores para uma realidade física. Mas, quando chegarmos na realidade espiritual, qual é o dogma terreno que se aplica à realidade espiritual? Com certeza não encontraremos nenhum. E então estaremos esvaziados. Passaremos a nossa encarnação toda vivenciando aquele aspecto do Evangelho do Cristo que está lá, é verdade, mas que quando chegarmos à realidade espiritual, de pouco serve. Então, os ensinos morais do Cristo, se nós os estudarmos, se nós fizermos um propósito de utilizarmos esses ensinos na nossa trajetória terrena, quando chegarmos na realidade espiritual, eles continuarão valendo. Porque o Cristo ensina e age dos dois lados da vida. Para cada um de nós, os ensinos morais são uma regra de conduta que cobre todos os aspectos de nossas vidas. Rege com princípios seguros todas as nossas relações sociais e formam um roteiro seguro e infalível para a felicidade vindoura na vida futura. Então, se nós estudarmos os ensinos morais, focarmos nos ensinos morais do Cristo, nós vamos ter uma regra de conduta segura que vai cobrir todos os aspectos da nossa vida material enquanto estamos encarnados. Mas os espíritos nos advertem, eles dizem assim: a vida física no planeta não é a vida física, a vida espiritual não é uma cópia da vida material, que Kardec foi acusado disso. Kardec, quando trazia as realidades espirituais, eles diziam assim: ah, mas você está descrevendo o plano espiritual como se ele fosse um plano material. E os espíritos corrigem dizendo não. Os aspectos materiais é que são uma cópia dos aspectos espirituais. Então, nós continuamos tendo vidas, aspectos de vida. Nós continuamos tendo relações sociais. Nós continuamos tendo aspectos sociais da nossa vida desencarnada. Nós continuamos tendo vida em abundância e vida como nós a conhecemos aqui no planeta quando estamos na realidade espiritual. Se as regras do Cristo servem para a realidade material, elas continuarão servindo para as realidades espirituais. E elas são seguras. As relações sociais, os roteiros, eles continuam sendo infalíveis. E a felicidade que nós buscamos, a sabedoria que nós buscamos, ela continua a vida que se segue depois dessa. Essa vida futura que o Cristo prometeu, ela continua necessitando dessas orientações e desses princípios. As relações sociais e as regras de conduta valem aqui e valem na realidade espiritual, porque aqui é uma cópia daquilo que vamos encontrar na realidade espiritual. Todas as instruções dos espíritos, e os espíritos se intitulam a si mesmos como as vozes do céu, vêm esclarecer a todos os encarnados sobre a realidade espiritual e convidar individualmente para que cada criatura se empenhe em praticar esse evangelho. Então, os espíritos que se dizem as vozes do céu, eles vêm e falam para nós a respeito de uma realidade espiritual que é a realidade que eles estão frequentando. Então os espíritos dizem assim: olha, eu sou um espírito. Eu estive encarnado e quando eu estava encarnado eu era fulano de tal. E eu venho te contar do que eu estou vivendo.
As felicidades que eu construí, elas me acompanham. As pessoas que conviveram comigo e que partiram também desse planeta, eu as encontro aqui. Existe uma vida que nós estamos vivendo de forma diária. Existem aspectos que eu ainda preciso trabalhar. Existem aspectos morais que eu ainda preciso desenvolver. E elas vêm, esses espíritos, as vozes do céu, como eles se intitulam, eles vêm e fazem um convite a cada um de nós. Eles fazem esse convite individualmente. E eles falam assim, olha, eu errei. Quando eu pensei assim, quando eu agi assim, eu estava errado. Quando eu me posicionava dessa maneira, eu estava equivocado. Então não faça isso. Se eu tivesse observado o Evangelho do Cristo, eu teria acertado mais. Se eu tivesse observado o Evangelho do Cristo nesse tocante, eu tinha me melhorado. Então esses espíritos, eles vêm e trazem para nós instruções seguras, convites individuais. E eles dizem assim, se empenha, busca, deseje, vale a pena. Pratique, procure fazê-lo. Porque isso é importante. E agora que eu estou aqui, mas já estive aí, e alguns desses indivíduos Kardec já conhecia, eram amigos de Kardec. Kardec solicitava dos mentores espirituais para que ele pudesse chamar determinados indivíduos, para que Kardec conseguisse, conhecendo o indivíduo quando estava encarnado, conseguisse contrair dele as informações que necessitava, agora que ele estava vivendo uma realidade espiritual, e ele vinha poder conversar com Kardec. Então esses espíritos, eles vêm e nos contam dessa realidade, e eles fazem o convite individual para que cada um de nós observemos esses aspectos. Sendo uma das 3 revelações, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal, a sua pujança como força viva da natureza. Então, a primeira revelação veio através de Moisés. A segunda revelação veio através de Jesus. E o Espiritismo é o Consolador prometido, é a ciência nova, que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual. Então os espíritos vieram, chamaram a atenção de Kardec e mostraram para Kardec que existe uma realidade espiritual, o Cristo não estava mentindo, existe uma vida futura, e quando ele fala vida futura, ele está dizendo que é vida, e não é uma simples contemplação, não é um estado constante de paralisia, é uma vida pujante, como a própria doutrina espírita nos mostra, e é uma força viva da natureza. E essa realidade espiritual, ela mantém relações com o mundo físico. Porque nós, quando estamos aqui, temos família, temos sociedade, temos amigos. E quando nós desencarnamos, toda essa nossa relação permanece no planeta. Mas como nós viemos da realidade espiritual, ao retornarmos para lá, continuamos mantendo os nossos laços amorosos com o mundo corporal, mas vamos reencontrar na realidade espiritual os laços de amor espiritual que mantínhamos quando viemos de lá. Então, existem pessoas que nos antecederam do planeta para lá, mas existem pessoas que quando viemos para cá, lá permaneceram. E ainda se encontram lá. Pessoas que gostam de nós, que conhecem a nossa realidade, que aguardam a nossa volta, que sentem saudades, assim como nós vamos deixar saudades como quando deixarmos o planeta.
Então essa pujança, toda essa carga emocional, toda essa quantidade de informações e de relações que temos em relação ao planeta, à realidade material, que agora vamos abandonar por conta do nosso desencarne, a mesma relação como força viva e como pujança se encontra na realidade espiritual. E os espíritos classificam o espiritismo como uma ciência nova. A ciência da revelação da realidade espiritual. A ciência da revelação da existência dessa realidade. A ciência da relação que existe entre estar encarnado e estar desencarnado. A ciência que existe na possibilidade de conseguirmos, saindo daqui, conversar com lá, e entrando lá, conversar com aqui. Há uma diferença de vibrações, há um véu que separa os dois mundos, mas não é um vale de lágrimas, nem um muro intransponível, nem uma distância incomensurável. É um véu. E a distância é a distância que nos separa de um véu. E isso Kardec traz como ciência. Mostra para nós, revela para nós como uma nova ciência. Há muito que se aprender, há muito que se evoluir, há muito que se descobrir. Mas essa realidade espiritual pujante trata-se de uma terceira revelação. Os espíritos mesmos dizem que a primeira revelação é Moisés, a segunda é o Cristo e a terceira é o Espiritismo. O Antigo Testamento está personificado em Moisés. O Novo Testamento está personificado em Jesus. Mas o Espiritismo não poderia se assentar sobre nenhum busto ou sobre nenhum indivíduo, porque se trata de um ensino que nenhum homem deve possuir como seu, mas que todos os espíritos podem proclamar, porque é a sua verdade. Então Moisés é um ícone, é o indivíduo, é o busto. A primeira revelação está sobre ele. O Novo Testamento, a segunda revelação, está sobre os ombros de Jesus. E não há ninguém melhor para representá-lo. Mas depois que o Cristo veio e trouxe a sua revelação, qual homem nesse planeta poderia ou se sentiria capaz de recepcionar sobre os seus ombros a terceira revelação? Seria injusto com este indivíduo. Depois do Cristo, ninguém mais poderia trazer nenhum tipo de revelação. A revelação do Cristo é a revelação máxima. Então, o Espiritismo, como terceira revelação, vem através do próprio Cristo, sob a orientação do próprio Cristo, sob os desígnios do seu ensino moral, trazer para nós uma realidade que qualquer espírito pode proclamar. Qualquer espírito pode levantar a voz e dizer: eu estou aqui, eu estou vivendo a vida que o Cristo prometeu. Eu estou aqui, eu ainda estou vivo, estou melhor do que estava quando encarnado. Qualquer espírito pode proclamar essa verdade. Essa é uma realidade espiritual. E nenhum homem encarnado pode dizer que essa verdade é dele. Não existe ninguém encarnado que possa dizer assim: a terceira revelação é minha. A terceira revelação é de todos os espíritos. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, qualquer espírito pode se proclamar dizendo: eu estou aqui. Eu vivo e o Cristo é meu mestre.
Então, a realidade espiritual não é propriedade de nenhuma religião. A realidade espiritual não é propriedade de nenhum indivíduo, de nenhuma seita. A realidade espiritual não é posse do espiritismo. O espiritismo simplesmente corporificou a orientação que os próprios espíritos deram. E Kardec dizia assim: estes livros não são meus. Eu simplesmente organizei as informações que os espíritos me deram. Eu sou um codificador. Então não podemos diminuir o trabalho de Kardec, mas o espiritismo não é dele, e as verdades que o espiritismo proclama não são de Kardec. São dos espíritos sob orientação do Cristo, que se fazem pronunciadores da terceira revelação. Assim, o Espiritismo seria o Consolador prometido pelo Cristo. O Consolador que possui os conhecimentos sobre todas as coisas. O Consolador que desvenda nossas origens. O Consolador que ilumina o nosso futuro. Desvelando nossa romagem humana, ensinando as verdades sobre Deus e ensolarado e consolando pela fé e pela esperança. Então o Cristo quando concluiu sua tarefa na terra, disse: eu mandarei um paracleto, eu mandarei um consolador, e esse consolador vai ficar com vocês para sempre. E esse Consolador, ele vai ter a ciência de todas as coisas. Então, os indivíduos que, ouvindo o Cristo falar, se apoderaram rapidinho desta frase, colocaram que seria uma pessoa, ou uma religião, ou um indivíduo qualquer. E os Espíritos vêm e dizem: o Consolador é o desvelamento, é a iluminação, é a verdade a respeito da realidade espiritual. Observando este Consolador, nós sabemos quais são nossas origens. Origens de onde viemos. Iluminando o nosso futuro, ele nos mostra qual o caminho que vamos seguir. Mostrando nossas origens e o nosso futuro, ele coloca um ordenamento, tira o véu a respeito do fato de estarmos encarnados. Estamos fazendo o que aqui, nessa romagem humana? E por conta disso, traz para nós as verdades a respeito de Deus, nos orienta a respeito disso, traz para nós as leis universais, imutáveis que Deus criou, nos consola pela fé e nos coloca em esperança a respeito do futuro. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. O Espiritismo vem abrir todos os nossos sentidos para que se expressa. O Espiritismo vem abrir todos os nossos sentidos, porque se expressa sem figuras e sem alegorias. Traz a verdadeira consolação a todos os deserdados da terra e aqueles que sofrem, atribuindo causa justa e atribuindo fim útil a todas as nossas dores. Então, o Espiritismo, às vezes, ele é duro. Porque o Espiritismo, ele não coloca alegorias, ele não coloca figuras, ele não doura a pílula. Mas ele traz, através das suas verdades consoladoras, uma orientação segura. As nossas dores, as nossas dificuldades, aquilo que precisamos enfrentar no nosso processo evolutivo, ele passa a ter uma causa justa. Mas ele também tem um fim útil. Nós sabemos que aquilo vem em nosso favor. E isso nos consola.
nós sabemos que aquilo que estamos enfrentando vem para o nosso bem, vai nos auxiliar no nosso processo, no nosso desenvolvimento. É justo e é útil. E aquela fé que falávamos antes serve para nós como um cajado que nós vamos usar nos nossos processos evolutivos, na nossa romagem, na nossa caminhada. Então o Espiritismo abre os nossos sentidos. E às vezes a gente estudando o Espiritismo, e daí falo por mim, nós tomamos contato com algumas dessas orientações e fazemos uma ideia. E depois, lá na frente, nós percebemos que aquela concepção primeira fica incompleta. Aquela concepção primeira precisa ser melhorada. E lá vamos nós, evoluindo nos nossos conceitos. Ah, então tá. Agora aquela orientação assume um novo aspecto. De repente nós percebemos que somente aquela primeira observação e aquela nova atualização já não bastam mais. Precisamos agregar em cima uma profundidade maior. E assim vamos nós, estudando, aprendendo e evoluindo dentro das lições que o Espiritismo nos proporciona. A ciência e a razão são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis materiais, a outra as leis espirituais e morais. Mas por terem o mesmo princípio comum que é Deus, não podem se contradizer, nem se combaterem indefinidamente. Então a ciência e a razão são as alavancas da inteligência humana. As origens da ciência e da razão têm o seu princípio comum em Deus. Então a ciência e a razão, que hoje caminham paralelas e apartadas, elas não podem se contradizerem e nem se combaterem até o fim dos tempos. Uma vai trazer para nós as leis físicas, as leis materiais, mas a outra traz para nós as leis espirituais e morais. E nós, como criaturas em processo de desenvolvimento, em algum momento, vamos cingir seria abrir, né? Nós vamos unir ciência e razão numa nova matéria. E eu ouso dizer que as primeiras luzes aonde se reúnem ciência e razão são dentro da doutrina espírita. Nós, espíritas, muitas vezes, ainda caminhamos em ciência e razão de forma separada. Mas o Espiritismo vai reunir ciência e razão numa única bandeira. Porque se elas são de Deus, elas precisam se auxiliarem e elas precisam mutuamente cooperarem para a evolução e para a nossa própria evolução. A revelação dos Espíritos vem marcar uma nova era para a humanidade, cujas consequências podem ser previstas, produzindo inevitáveis modificações nas relações sociais, que ninguém terá força para fazer oposição. Então, a revelação dos Espíritos invariavelmente vai se transformar no futuro de todas as religiões. A reencarnação vai passar a fazer parte dos ensinos de todas as religiões e de todas as doutrinas, e isso vai se transformar num marco para a humanidade. Essas consequências que o Espiritismo traz como previstas serão na ordem da modificação das relações sociais, nas modificações que nós vamos fazer a respeito da realidade material e das coisas materiais, as modificações a respeito da realidade espiritual, que vai receber todos nós, indiferente da maneira como nós vamos viver, indiferente da maneira de que tribo nós vamos participar, de que religião, de que cultura e de que sociedade nós vamos fazer parte, porque na realidade espiritual todos nós iremos nos reunir indefinidamente. E tudo isso vai passar pela terceira revelação, que é a revelação dos Espíritos e da realidade espiritual.
nós vamos perceber, vamos aprender que o planeta Terra é uma escola, que a passagem por ele é rápida e os objetivos dela são a nossa própria educação. E a realidade espiritual a todos acolhe no devido tempo e que todos nós precisamos realizar essas transições da realidade física para a realidade espiritual, visitando e participando de todas as culturas em todos os tempos, contribuindo invariavelmente para o nosso crescimento e para o crescimento dos indivíduos que nos acompanham, para as sociedades que nos recepcionam e para que nós aprendamos a trabalhar em equipe, construindo uma verdadeira família universal, aonde todos nós teremos o nosso lugar e seremos respeitados pela posição evolutiva que todos nós somos capazes de envergar e que já possuímos, dada a nossa evolução espiritual. A doutrina espírita, cujo objetivo dela está longe de ser concluído, mira nesses objetivos. Nós temos ainda muitos outros capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos a lerem, a conhecerem, a estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, a participarem, quando possível, da doutrina espírita, buscando aprender esses conceitos morais do Cristo que valem para todas as estruturas sociais, para todas as relações e para todas as denominações religiosas, e cujo objetivo maior e principal é a educação dos seres e o encaminhamento seguro para as realidades que nos cercam e para a realidade futura, aonde todos nós nos reuniremos invariavelmente. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, invoquemos a presença do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos, vivendo na matéria, absorver dela os ensinos morais do Cristo, aplicando-os em nossa vida, para que nós tenhamos um roteiro seguro de evolução material e continuemos a envergá-lo dentro dos nossos aprendizados espirituais, na realidade espiritual que invariavelmente vamos enfrentar ao nosso turno. Que o Mestre Jesus mantenha sempre a sua legião de trabalhadores, nos auxiliando e nos inspirando, para que nós possamos, de forma segura, caminharmos dentro das nossas encarnações, sabendo que somos espíritos, vivenciando uma aventura material, mas que retornaremos à realidade espiritual quando assim formos convocados. Mas que daqui levaremos como bagagem todas as lições que nós encontramos na nossa romagem humana, se nós observarmos a realidade material como uma continuação da realidade espiritual e observarmos a realidade espiritual como uma continuação da realidade material. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os caminhos aonde iremos colocar os nossos passos. Que assim seja.